O estoicismo é uma filosofia mais frequentemente associada a Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. A escola de filosofia estoica foi fundada por Zenão de Cítio, por volta de 300 anos antes de Cristo. O objetivo supremo é viver de acordo com a natureza, o que implica viver em harmonia com o universo, aceitando sua natureza e leis, e também viver em conformidade conosco mesmos, sendo coerentes entre nossos pensamentos e ações. Isso nos permite fluir suavemente pela vida, com paz interior, florescendo como indivíduos e cumprindo nossa própria natureza humana, buscando a eudaimonia, comumente referida como felicidade, embora uma tradução mais precisa seja realização. Um dos principais equívocos do estoicismo é que ele pode parecer frio ou desprovido de emoção. Isso simplesmente não é o caso. No início das meditações de Marcos, ele dedica um capítulo inteiro a lembrar-se das coisas mais importantes sobre as pessoas mais significativas em sua vida, como sua família e professores. Em vez de estudar filosofia de maneira abstrata e teórica, Marcos demonstra o estudo de exemplos reais do estoicismo sendo aplicado na vida cotidiana, como uma arte de viver, que podemos compreender melhor como o verdadeiro significado da filosofia. Os estoicos modernos frequentemente se referem às 4 virtudes cardeais, reconhecidas por Platão e pelo cristianismo, embora possam ter raízes ainda mais antigas. Essas virtudes são coragem, justiça, temperança e sabedoria. Então, sem mais delongas, aqui estão as 4 virtudes estoicas pelas quais devemos viver. A palavra virtude deriva do termo latino virtus, que significa excelência moral. Os antigos romanos utilizavam essa palavra para referir-se a todas as qualidades excelentes dos seres humanos, incluindo força física, conduta valente e retidão moral. Ser virtuoso é alcançar a excelência como ser humano, levando à felicidade e à harmonia. Aristóteles definiu a virtude como um ponto intermediário entre a falta e o excesso de um traço, onde o ápice da virtude não está no exato meio, mas muitas vezes mais próximo de um extremo do que do outro, como a confiança que reside entre a autodepreciação e a vaidade. Os estoicos sustentavam que a virtude é a única verdadeira bondade e, portanto, é necessária e suficiente para alcançar a felicidade. Essas virtudes podem ser entendidas como uma forma de viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com os eventos externos no mundo. Os estoicos empregavam a sabedoria para viver em conformidade com nossa verdadeira natureza, a justiça para conviver harmoniosamente com os outros como membros de uma comunidade, e a coragem e temperança para abraçar o destino ao qual estamos sujeitos, em relação a eventos externos. Essas virtudes, é claro, estão todas interrelacionadas e sobrepostas. Por exemplo, é necessário possuir a sabedoria moral para aplicá-la em nossas próprias ações, a fim de agir com justiça em relação aos outros, ou ser suficientemente corajoso para exercer autocontrole e moderação. Os estoicos apresentaram uma analogia. Assim como alguém pode ser poeta, orador e general, mas ainda assim continua sendo um indivíduo, da mesma forma, as virtudes estão unificadas e indivisíveis. Coragem. A coragem é o oposto da covardia. Devemos defender corajosamente aquilo em que acreditamos, enfrentando desafios e batalhas diárias sem reclamar, mantendo sempre nossa integridade. Devemos buscar a objetividade, pois o que causa sofrimento humano não são as coisas do mundo, mas sim nossas crenças sobre elas. Devemos esforçar-nos para perceber o mundo como ele é em sua essência, sem a coloração subjetiva que tendemos automaticamente a atribuir a tudo o que experimentamos. Para os estoicos, a coragem também se estende à resistência à dor, ao desconforto e até à morte. Um exemplo disso é não ser dominado pelo medo e estar disposto a enfrentar perigos, dores ou intimidações. Aulus Gellius relata a história de um professor estoico desconhecido que se viu preso em uma tempestade no mar. Durante a terrível tempestade, o barco estava em perigo iminente de naufragar e a tripulação estava em risco de afogamento. O professor estoico ficou assustado e empalideceu, mas, ao contrário dos outros, não expressava lamentos. Após algum tempo, o céu clareou e o mar se acalmou. O professor estoico foi abordado por um homem bem vestido, que disse de forma zombeteira: "O que significa, nobre filósofo,
Que enquanto estávamos em perigo, você ficou com medo e empalideceu, enquanto eu não senti medo nem mudei de cor. O professor não respondeu à pergunta e eles se separaram. No entanto, quando estavam próximos à costa, o professor foi abordado por outra pessoa, que lhe perguntou qual era o motivo de seu medo, ao que ele se recusou a revelar ao homem que o havia abordado anteriormente. Ele respondeu que, mesmo a mente de uma pessoa sábia, está sujeita a perturbações momentâneas, diminuindo e empalidecendo, não porque acredite que algo ruim está prestes a acontecer, mas devido a certos movimentos rápidos e impensados que prejudicam o funcionamento adequado da mente e da razão. Contudo, em pouco tempo, o sábio recusa-se a dar seu consentimento a essas visões terríveis da mente, rejeitando-as e não vendo nada nelas que deva inspirar medo. E esta é a diferença, dizem eles, entre a mente de uma pessoa sábia e a de um tolo. O tolo acredita que as coisas que inicialmente impressionam a mente como severas e terríveis realmente são assim, e então, como se merecessem ser temidas, passa a aprová-las com seu próprio consentimento. Enquanto o sábio, após ser momentaneamente e superficialmente afetado em sua coloração e expressão, não concede seu consentimento, mas mantém a consistência e a firmeza de opinião que sempre teve em relação a visões mentais desse tipo, ou seja, que tais coisas não devem ser temidas, mas que despertam medo apenas por meio de falsas aparências e alarmes vazios. Justiça. Ao contrário da concepção moderna de justiça no sentido legal, os estoicos abordam mais aquilo que seria moral em nossas interações com os outros, tratando-os com equidade e realizando ações corretas. Como expressou Marco Aurélio, faça o que é correto, o restante não importa. Assim, trata-se de um conceito consideravelmente mais amplo de virtude social, englobando bondade, benevolência e boa vontade em relação aos outros. O tema do herói estoico ou sábio que protege os membros mais vulneráveis de sua comunidade é recorrente em toda a literatura estoica preservada. Esse herói enfrentará um leão, suportando dor e ferimentos de suas garras, para defender os membros mais frágeis, pois suas vidas importam instintivamente para ele, assim como amamos nossos irmãos e irmãs, bem como nossa família e parentes. O estoico Hierocles sugere que imaginemos nossos relacionamentos como uma série de círculos concêntricos. Naturalmente, estamos no centro, enquanto nossa família e amigos ocupam o anel seguinte. Em sequência, nossa comunidade, toda a humanidade e, por fim, amar a Terra como um todo. Devemos atrair aqueles nos círculos mais externos para se aproximarem do centro. Temperança. Não confundir com o movimento de temperança contra o consumo de álcool. Para os estoicos, a temperança representa moderação e autodisciplina. É crucial manter um equilíbrio para discernir o que escolher, o que evitar e quais ações não tomar. Devemos executar as atividades na medida certa e da maneira adequada, evitando o excesso através da força de vontade. Se alguém está tentando levá-lo a cair no vício, incitar violência, medo, ódio ou algo similar, a resposta deve ser ponderada e calculada, em vez de reagir impulsivamente e responder com base nas próprias emoções. Uma excelente maneira de praticar essa virtude é através do registro em um diário. Os estoicos eram entusiastas do uso de diários. Nassim Taleb define o estoicismo como a domesticação das emoções, não a eliminação das emoções. Epicteto, um ex-escravo, afirma: não espere que tudo ocorra como você deseja, mas sim deseje que tudo ocorra como realmente ocorrerá. Assim sua vida fluirá bem. Isso, claro, se sobrepõe à coragem. A base fundamental na vida de um estoico é a dicotomia do controle, que envolve separar as coisas que dependem de nós das coisas que não dependem de nós. No estoicismo, isso é conhecido como a dicotomia do controle. Devemos simplesmente aceitar as coisas que estão além do nosso controle pelo que são, concentrando-nos no que realmente podemos controlar e na forma como respondemos a essas circunstâncias. Sabedoria. A sabedoria ou prudência podem ser adquiridas por meio de aprendizado, discussão e tentativa e erro. O homem sábio é capaz de oferecer bons conselhos a si mesmo. Como Sêneca expressa, um homem com cabelos brancos e rugas não viveu muito, ele apenas existiu muito. O tempo é valioso e é a única coisa que jamais poderá ser recuperada. Portanto, é necessário investir no próprio desenvolvimento.
Os estoicos acreditavam que a pessoa que alcançou a consistência perfeita na operação de suas faculdades racionais, o sábio, é extremamente rara, mas serve como um ideal prescritivo para todos. O progresso em direção a esse nobre objetivo é possível e de vital urgência. A sabedoria para os estoicos está ligada à natureza do bem, virtude e do mal, vício, às coisas que são indiferentes, que não beneficiam nem prejudicam, e ao saber como agir de maneira apropriada em diferentes circunstâncias. Em essência, é compreender as coisas mais importantes da vida, intimamente relacionadas ao significado da palavra filosofia, o amor à sabedoria. A temática da aceitação de nosso destino é recorrente na literatura estoica e frequentemente está impregnada de uma sensação de frustração. Os estoicos praticam o amor fati, o amor ao destino, abraçando tudo o que ocorre em suas vidas. Para assumir o controle de nosso destino, é crucial entender a natureza indiferente da realidade externa e viver em harmonia com os eventos além de nosso controle. Seguindo essas virtudes, podemos evitar a armadilha de nos tornarmos prisioneiros internos de nossos vícios. São essas virtudes que os estoicos aplicam diariamente para aprimorar suas próprias vidas e a vida das pessoas ao seu redor, aplicando-as a cada situação que enfrentam. Afinal, trata-se de uma filosofia que nos ensina a arte de viver.